Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Fui pregar na cidade de Itobi, próximo a Mococa. Pregamos lá sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Uma igreja simples, mas cheia do poder. Domingo de manhã a igreja não tão cheia, mas um povo alegre. E eu estou ali adorando a Deus, e o ministro de louvor, irmão Misael, adorando a Deus com eloquência, dizendo assim: erga a tua mão, declare esta palavra ao teu irmão. No meio da adoração, os músicos vindo com ele e ele na adoração ali. Uma coisa envolvente. E eu estou ali: erga a sua mão, ergo a mão, adore a Deus, eu adoro a Deus. Aí eu estou ali com as duas mãos erguidas e eu comecei a olhar, observar a igreja. E eu percebi que no banco da frente, no primeiro banco, tinha um menino. Depois eu fiquei sabendo, de 11 anos, varão, terninho, gel no cabelo, tupetinho e olhando para mim. Porque uma coisa é eu passar os olhos na igreja, outra coisa é eu pôr o olho e ficar de olho assim, ó. Incomoda, né? Alguém colocar o olho em você e não tirar o olho incomoda. E eu olhei para ele, ele olhando no meu olho. Aí eu adorando a Deus, quando eu olhei para ele de novo, ele de olho no meu olho. E aquilo começou a me incomodar. Aí o cantor, o nosso irmão levita, disse assim: erga a mão, ergui a mão. Olhei para ele, ele ergueu a mão. Aí eu ergui as duas mãos, ele ergueu as duas. Falei: esse menino está me imitando, ou é impressão minha? Aí eu abaixei uma mão, coloquei no bolso, olhando para o céu. Quando olhei para ele, uma mão erguida e outra no bolso, e ele olhando para o céu. Falei: está me imitando. Quando acabou o culto, ele subiu no púlpito e falou assim: pastor, o senhor vai pregar hoje à noite também? Com a graça de Deus. Ele: a paz do Senhor. Eu falei: amém. Conversei com a minha mãe hoje pelo telefone, e eu falei para minha mãe que o pregador que pregou aqui na noite de ontem ia pregar de manhã. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Confesso que eu fiquei feliz, porque apesar de ter 11 anos, tão miudinho, e é da boca da criança que sai o verdadeiro louvor, né? Domingo à noite, eu sentado lá do pastor da igreja, falei para o pastor da igreja, no mesmo lugar, o obreirinho, no mesmo lugar, com o mesmo terninho, gelzinho, olhando para mim. Aí quando eu olhei para ele, me chamou a atenção. Falei: pastor, tá vendo esse menininho de terno marrom aqui na frente? Estou vendo. Diz que quando eu crescer quer ser igual eu. Aí o pastor olhou e falou: ele falou isso para o senhor? Falou: não, senhor, é nós que temos que ser igual ele. Falei: pronto, o espírito da inveja já pegou o pastor, que o obreiro é dele, não falou dele. Quando o pastor começou a falar de Deus na vida do menino, eu percebi que o pastor não estava invejado não, era muita realidade. O pastor disse assim: o senhor não tem noção como Deus usa esse menino, pastor. É simplesinho, é franzininho, mas é cheio de Deus. O empresário mais rico dessa cidade não congrega conosco porque achou a doutrina da igreja muito pesada. Mas o homem mais rico da cidade é salvo em Jesus numa outra igreja, e foi esse menino que ganhou para Jesus. E sabe como ele ganhou o empresário para Jesus? A mãe dele se chama Maria de Lourdes, que inclusive eu não vi ela nem ontem nem hoje de manhã na igreja. Ela deve estar botando fogo na seara dos filisteus por aí. Ele disse: a mãe foi viajar, passar 3 dias fora. O pastor contando para mim na hora do culto. E a mãe falou para o menino: filho, a mãe vai desfazer um ninho do adversário, feche as brechas. É só e pelo palavreado do crente você já sente se ele é canela de fogo ou não é. Só de ouvir falar da mãe você já vê que ela é canela de fogo. A mãe diz para o menino: fecha as brechas. De manhã tu vai para a escola, o pai te deixa na escola, o pai vai trabalhar, quando der o horário você volta para casa. A mãe vai deixar as porçõezinhas de comida na geladeira, esquenta no micro-ondas, almoça, fique dentro de casa, à noite vai para a igreja. É só 3 dias. Não brinque na calçada, não sente na calçada, não saia na rua, porque eu tenho certeza que o inimigo não vai gostar do que a mãe está indo fazer lá. E ele pode sair de lá e querer tirar minha paz vindo aqui, mas a mãe vai estar mandando fogo nele lá. E se ele vir aqui, tu manda fogo nele aqui. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Crente tem que ter poder, meu irmão, poder de Deus. O pastor disse assim: no segundo dia que a mãe estava fora, pastor Isaías, tocou a campainha por volta de 11h30. Era o empresário. O menino abriu a porta da sala e o homem disse: aqui mora uma senhora por nome Maria de Lourdes. O menino disse: mora sim, senhor. Posso falar com ela? Não, senhor. Por quê? Não está viajando. Ou amanhã à noite ou depois de amanhã cedo. Posso ajudar? Quer deixar recado? Aí o empresário disse: não, a minha esposa conheceu a vizinha é crente, e ela abriu a porta para uns crentes da igreja dela orar, e a minha mulher está toda torta. Cheguei agora para almoçar, está
toda torta, falando grosso, querendo quebrar a casa. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas nós sabemos. E não conseguiram trazer tua mãe de volta, minha mulher de volta, e mandaram buscar tua mãe para resolver. Mas já que ela não está, eu vou voltar e falar que eles têm que resolver sem tua mãe. Se só amanhã à noite, senhor, ou depois de amanhã cedo. Aí o homem diz: não, vai ter que resolver agora, não posso esperar tua mãe chegar amanhã à noite do jeito que está minha casa, não. Quando o homem despediu do menino, virou as costas e foi abrir a porta do carro, o menininho lá na porta da sala falou: senhor, minha mãe não está, mas se o senhor quiser eu vou lá. Poder de Deus. O empresário olhou e falou: quantos anos você tem? 11 anos, te agradeço, mas com 11 anos não dá para você resolver e segurar minha mulher. Tentei segurar e não consegui. Tanto é que me convenceram de vir buscar a tua mãe. Você não vai conseguir. Não, mas não vou lá segurar não. Eu vou lá expulsar o Deus da minha mãe. Minha mãe não está, mas o Deus da minha mãe é o meu Deus também. Se o senhor quiser eu vou. Poder de Deus. Estou profetizando aqui nesta manhã. Receba poder de Deus. Não seja de fachada, seja de essência. Receba poder de Deus aonde você está. O homem olhou para o menino e falou: então vem, vamos lá, já que você está falando. Colocou o menino dentro do carro. Quando chegou em casa, a governanta da casa disse para o doutor: doutor, conseguimos trancar a doutora no quarto. Ficamos com medo dela se cortar nas cristaleiras da sala. Aí quando entraram dentro do quarto, que abriram a porta, que o empresário entrou, a moça empossessa em cima da cama não disse nada. Mas quando o menino entrou, alguém uivou na boca dela e disse para o menino: eu não gosto de você. Ele correu? Não, correu nada. Ele disse: nem eu nem minha mãe também. E no nome do Jesus da minha mãe, sai dela agora. E para resumir, a moça caiu endemoniada, levantou, liberto, o apelo foi feito, é crente salvo na pessoa de Jesus. Receba poder de Deus, irmãos. Receba poder de Deus. Não importa a idade, não precisa ter cabelo branco para ter poder de Deus. Do jeito que você está aqui, menino, jovem, adulto, senhor, senhora, se você abrir o coração, o céu de Deus está aberto para nós aqui nesta manhã. Ei, calabai. Oh, glórias a Jesus. Eu engoli aquilo seco, irmão. Fiquei com vergonha de falar com o pastor, o que o menino tinha falado comigo no domingo de manhã. Quando acabou o culto no domingo, lá vem ele, do mesmo jeito. Disse: senhor pastor, o senhor vai embora hoje? Eu falei: eu vou embora amanhã cedo. Não demora para voltar na nossa cidade não. Eu falei: eu não vou demorar, Jesus vai preparar, eu vou voltar em breve. Ele disse: eu falei para a minha mãe de novo, que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu disse: quando eu diminuir eu quero ser igual a você. Poder de Deus que envolve. Oh glória, Deus está aqui nesta manhã. Eu não vim aqui mostrar emocionalismo não, mas tem poder de Deus nessa casa aqui, visitando a saúde do seu povo. E essa mensagem não é combinada não, é de Deus. Receba, Deus vai queimar caroço do corpo de alguém aqui nesta manhã. Aonde a medicina não vai, Deus vai. Ei, canta, baixou. Eu estou sentindo Deus aqui nesta manhã. Deus reservou esta manhã para fazer milagre aqui neste lugar. Poder de Deus. Trabalha Jesus, trabalha Jesus, trabalha Jesus, trabalha Jesus. Ei, canta, caio peterre manahaiasai. Desde sexta-feira Deus falava comigo que visita o emocional, visita o sangue, visita a circulação, visita a saúde. Desde sexta-feira, ao ponto de muitas das vezes passar na mente dizendo: Senhor, será que já está perto? Deus está dizendo: não, eu renovo as forças, eu revigoro a saúde, coloco de pé o meu poder aqui nesta manhã. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus está aqui nesta manhã.
Receba de Deus esta palavra, seja renovado pelo poder da palavra. Não precisa emocionalismo. Deus está dizendo, é poder, poder que faz, poder que opera, poder que renova, poder que restaura, poder que coloca por terra. Oração ao contrário, palavra de peso, sentença de maldição. Deus está dizendo, eu quebro hoje. Deus está aqui. Oh, glórias a Jesus. Sinta essa unção aqui, irmãos. Sinta essa unção de Deus aqui. Estou acrescentando os anos de vida. Estou renovando as forças e dando saúde e vigor. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Quem é espiritual entende o que Deus está falando. Ele é Deus, Ele renova, Ele restaura. E alguém diz, mas não vai longe. Vai longe, Deus renova, Deus restaura, Deus vai na raiz, Deus vai na célula, Deus vai no sangue. O que o calmante não faz, o poder dele faz. Entra na batalha que Deus vai renovar as forças de Moisés aqui. Toma raio, manso ne raiassé. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jesus. Mas vamos para frente por causa do horário, irmão. Poder, diga comigo, poder. Aí completando o verso, paramos aqui ontem. Paramos aqui. Aí o verso 8 vai continuar dizendo, Jesus dizendo, e ser-me-eis testemunha. Ser-me-eis o quê? Testemunha. Quem falou isso foi Jesus. Eu quero abrir um parênteses e dizer, você nunca poderá ser um testemunha de Jeová. O máximo que nós somos é testemunha de Jesus. Ele diz, ser-me-eis testemunha. Aí ele vai dizer assim, ó, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabia que tem gente que quer chegar nos confins da terra, mas não passou nem por Jerusalém ainda? E vou dar uma notícia, hein? Jesus não mandou ir para os confins da terra esperar. Disse, não, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E vou dar outra notícia, irmão. Tem gente que Jesus chamou para ficar em Jerusalém a vida inteira. O que nos está matando muitas das vezes o corpo ministerial, o que está matando muitas das vezes quem tem chamada de Deus é que não entende isso. Tem gente que Jesus chamou para ficar em Jerusalém. Tem outros que Deus vai deixar um pouquinho mais, ó, vai até a Judéia. Tem outros que Deus vai falar assim, visita a Galileia. E alguns Deus vai fazer, vai até os confins da terra. Agora eu vou dar uma notícia, seja em Jerusalém, nos confins da terra, não importa. O importante é ter o nome no livro da vida e morar no céu quando a trombeta tocar. Me faz lembrar do irmão Joaquim. O irmão Joaquim passou para a eternidade com 85 anos de idade. Porteiro da igreja da minha mãe. Foi levantado para trabalhar na portaria com 20 anos. Passou para a eternidade com 85. Ou seja, 65 anos na porta da igreja. O irmão Joaquim viu pessoas chegarem na igreja, aceitarem Jesus. O irmão Joaquim viu essas pessoas se casarem. O irmão Joaquim viu esse casal ter filho. O irmão Joaquim viu a criança ser apresentada. O irmão Joaquim viu a criança crescer, virar adolescente, virar jovem, casar, ficar homem, mulher de família. O irmão Joaquim viu essa mesma pessoa ser levantada cooperadora e ficar com ele na porta e ele ensinar o serviço. O irmão Joaquim viu o cooperador subir ao diaconato e ele ensinando o serviço. O irmão Joaquim viu pessoas que era diácono com ele, que ele viu nascer, ser levado ao presbitério, sair da porta e vir para a tribo, e ele na porta. O irmão Joaquim viu o presbítero subir a evangelista, entrar na prova para pastor, passar na prova e ser consagrado a pastor, e o irmão Joaquim na porta.
Eu nunca vi o irmão Joaquim reclamar. Eu nunca vi o irmão Joaquim murmurar. Eu nunca vi o irmão Joaquim dizer assim: chegou ontem, eu estou aqui, ó, não estão me vendo, Deus me chamou e ninguém me enxerga, e quem chegou ontem que eu vi nascer, está lá e eu estou aqui. Não, quando nós chegávamos na igreja: Pai do Senhor, irmão Joaquim, está tudo bem? Eu estou bem demais, tomando conta da porta da casa do meu Deus. Oh, glórias a Jesus. O irmão Joaquim viu o presidente dele, antes dele falecer, nascer, crescer, ser separado e levado ao ministério. Ele viu o moço que nasceu e cresceu ser levado à presidência do ministério, e o irmão Joaquim na porta. Mas um dia as forças do irmão Joaquim acabaram. Artrite, artrose, problema na coluna, não ajudava mais o corpo físico. Ele morava 7 casas do lado da igreja. E um dia eu cheguei de Catanduva, as irmãs do Circo de Oração falou assim para mim: Pastor Isaías, vamos fazer uma visita para o nosso irmão Joaquim? Vamos. Chegamos na casa do irmão Joaquim, deitado na cama, muito debilitado, mas cheio de Deus. Pegaram o irmão Joaquim, trouxeram para a cadeira na sala, uma cadeira própria para ele. E alguém disse assim: ô irmão Joaquim, viemos aqui te visitar. Ele, com lágrima nos olhos, disse: eu agradeço a Deus. Que saudade que eu tenho da casa do meu Deus. Como eu louvo a Deus quando vocês estão cantando de lá e o vento está soprando para cima, que o hino chega aqui dentro e eu canto deitado na minha cama. Como eu tenho prazer quando o pastor está pregando e o vento traz a voz do pastor, parece que vem no meu ouvido, e eu acompanho a palavra e os glórias dos meus irmãos. Mas como eu tenho vontade de ir para a igreja cantar no coral, como eu tenho vontade de ir para a igreja abrir a igreja, como eu tenho saudade de limpar o banheiro da igreja para os meus irmãos usar quando precisar, passar um paninho no chão, para quando meus irmãos dobrar o joelho não sujar a saia das minhas irmãs e nem o terno dos meus irmãos. Como eu tenho desejo, mas eu não posso mais. Uma cena que eu nunca mais vou esquecer, com toda a licença: uma das irmãs sentada na poltrona, Deus tomou ela, ela deu um pulo e disse: homem, tu tem um memorial adiante de mim, um depósito. Ei, canta, você não trabalhou para homem não, você trabalhou foi para mim. Eu conheço as tuas forças e as tuas debilidades, mas eu te digo assim: eu sei que tu tem desejo de ir na minha casa, mas a tua força não dá mais. Mas eu te digo assim, porque você semeou no meu reino, eu te digo que eu saio da minha e venho te visitar na tua, porque eu sou Deus que cai achou. Fica no lugar que Deus te colocou, o melhor lugar para estarmos, seja no púlpito, seja na porta, no estacionamento, é onde Deus nos colocou. Você pode dar um glória por esta palavra? Minha mãe, pastor Neuto, minha mãe gosta de planta, é admiradora de planta, pastor. E ai de quem quebrasse um galinho das plantas da minha mãe. E um dia a vizinha da frente, chamada Dona Iraci, falou para minha mãe assim: Dona Dalva, eu fui visitar minha irmã no Belém do Pará, e eu trouxe uma plantinha para a senhora. Essa senhora não vai achar em lugar nenhum, ela é nativa daquela região. Quando ela deu para minha mãe, uma flor linda, parecia que aveludada. Minha mãe disse: ah, eu quero sim, mas a senhora só tem essa? Ela disse: não, por quê? Ela falou: porque se a senhora for me dar e ficar sem? Ela disse: não, eu tenho várias mudinhas, mas essa já estourou a flor e essa eu quero dar para a senhora, porque eu sei que a senhora gosta de planta. Minha mãe, quando chegou em casa, colocou ela num vasinho, com todo respeito, só para os irmãos me entender, um vasinho top, e falou: uma planta bonita dessa tem que ficar na mesa do centro da sala. Chegou lá e colocou. Por quê? Porque aqui eu recebo visita, aqui ela tem que ser vista, aqui é onde chegam as visitas, é lugar de destaque. 15 dias, irmãos, não tinha uma pétala. As folhas que tinha nos troncozinhos da planta já estavam secas. Minha mãe passou a unha no caulezinho e o caule estava verde. Minha mãe disse: não morreu, mas está morrendo. Chegou lá e falou para a Dona Iraci: eu acho que eu vou devolver para a senhora, apesar de não se devolver presente, mas é melhor do que morrer. A senhora disse que nunca vai achar em lugar nenhum, isso a não ser na região, e ela está morrendo. A Dona Iraci disse para minha mãe: Dona Dalva, não tem segredo, essa plantinha não tem segredo, olha as minhas lá, como é que estão, já estão tudo estourando flor. Minha mãe depois: a minha está morrendo. Falou: e a senhora fez o que com ela? Eu não fiz nada, só troquei de vaso. Não, de vaso tem que trocar mesmo. A senhora colocou ela onde? Minha mãe disse: eu coloquei na mesa do centro da sala. Falei: ah, é por isso que ela está morrendo, Dona Dalva. Ela não é de mesa de sala não. Minha mãe disse: mas bonita daquele jeito só pode ser da mesa da sala.
Ela diz aí que a senhora se engana, só está matando ela. Ela é bonita, não é de mesa de centro. Ela é de janelinha de cozinha ou de murinho de quintal. Sabe por que tem gente com aparência de vivo, mas está morto? Porque que é o centro. Deus está dizendo, fica no lugar que eu te coloquei. Oh Jesus. Ninguém anda mais do que a igreja. Eu vou repetir devagar e pausado. Ninguém anda mais do que a igreja. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou abranger a cidade inteira. Eu tenho certeza que eu vou achar alguém aqui. Quer ver, irmão Misael? Quantos que estão aqui nesta manhã nasceram na cidade de Indaiatuba? Levanta a mão e sustenta por um segundo. Olha lá, ó. Não tem 50%, 30%, 70% não nasceu aqui, irmão. Pode abaixar. Eu vou fazer uma pergunta para quem está aqui e não nasceu aqui. Você está fazendo o que aqui? Garanto que você vai dizer, Jesus mandou, pastor. E o senhor? Mandou também, irmão. Oh glória. Fazendo o que aqui, irmão? Só Deus para fazer. Ninguém anda mais do que a igreja. Pode ser um empresário, representante de multinacional, mas encostou na igreja, ele perde. A igreja está em todo lugar, irmão. Eu viajo o Brasil todo pela bondade de Deus. Fazem 27 anos que eu prego a palavra. Eu tenho muito que aprender, mas eu já aprendi duas coisas. Primeiro, não é fácil chegar no céu. Segundo, onde você vai, a igreja vai estar. Esses dias Deus me levou para uma cidade chamada Jardins, no Mato Grosso do Sul. Tu desce em Campo Grande e anda 300 quilômetros para dentro do cerrado. Mas 300 quilômetros no Mato Grosso não é igual em São Paulo não, meu irmão. É chão, é hora. Você chega a pegar assim, ó, eu contei 18 carretas de soja, uma mão que vai e uma que vem, não dá nem para tu ultrapassar, porque são 18 caminhões carregados de soja, e você não vê o fim da pista. E se você tentar atravessar 18, pode ser que no meio deles não tenha brecha, e se vir um carro contrário é perigoso. 300 quilômetros, 6 horas de viagem. Chegamos em Jardim já na hora do culto. O irmão disse, pastor, vou deixar o senhor no hotel, já tomo um banho rapidinho, eu só vou em casa me arrumar e já pego o senhor no hotel. Mas foi tomar um banho ligeiro, saí, ele já estava na porta. Entramos na igreja, quando chegamos na igreja o culto já tinha acabado de começar. Quando acabou o culto, uma igreja grande como a dos irmãos, mas com uma galeria só, mais lotada, avivada, alegre, como a dos irmãos. Quando acabou o culto, um moço subiu no púlpito, irmão Misael, e disse assim para mim, é um prazer em revê-lo. Falei, rever quem? Pensei, primeira vez que eu venho em Jardim, não sei nem onde eu estou, de tanto que eu andei nessa estrada. Eu pensei, rever quem? Eu? Primeira vez que eu venho aqui, mas eu lhe conheço. Ele disse, há 10 anos atrás, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e eu entrei numa igreja, e o Senhor era o pregador da noite. Deus lhe usou para falar comigo. Na hora do apelo eu voltei para Jesus. Oh, glórias a Jesus. Ele disse assim, pastor Newton, fazem 10 anos isso, pastor, faz 9 que eu estou em Jardins. Um ano depois, Jesus me trouxe para cá. E o meu desejo era um dia de encontrar o Senhor. Falei para minha esposa, um dia eu quero encontrar aquele pastor que é magrinho, mas fala grosso. Eu queria dar um abraço nele. Minha esposa disse, é difícil, hein? Morando nesse fim de mundo agora, só lá no céu. Ele disse, mas quando eu vi teu nome e a foto no cartaz, falei para minha esposa, aqui ó, Deus cumprindo o desejo do meu coração. Eu posso tirar uma foto com o Senhor? Vamos tirar a foto, varão. Posso dar um abraço no Senhor? Vamos dar um abraço, varão. Aí ele disse assim, muito obrigado pelo Senhor estar aqui. Eu falei, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. O senhor tem parente aqui? Não. O senhor é nascido aqui? Não. Tem família aqui perto? Não. O senhor é da onde? De São Paulo. E fazendo o que aqui? Ele falou, eu, Jesus mandou. Agora como que o senhor veio parar aqui? Me mandou também, irmão. Ninguém anda mais do que a igreja. Jesus me levou para Foz do Iguaçu. Aí em Foz do Iguaçu nos levaram para o lado da Argentina para ver as cataratas. Disseram que o lado da Argentina é mais bonito. E é mesmo. Aí nós estamos lá na Argentina. Água para mim, irmão, só para beber eu tomo banho. Eu não gosto de brincadeira com água. E os irmãos percebem que desde sexta, nem pregando, eu bebo água. Para mim, eu não sei se a força da água era muito grande ou eu que estava assustado demais, mas aquelas grades de proteção é muito baixinho, irmão. E o obreiro que estava conosco dizendo, vem pastor, vem ver, calma irmão, calma. Para mim chegar aí eu tenho que citar o Salmo 91 umas 3 vezes. A minha esposa mais corajosa na grade já olhando, e eu todo aquele preparo, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Quando eu consegui criar coragem e olhar, irmão, alguém esbarrou em mim. Diga misericórdia. Do jeito que esbarrou, com todo respeito, eu dei um pulo e falei: ô irmão, me perdoa que eu sou assustado. Ele falou: eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu falei: espera aí, você falou em nome de Jesus? Ele falou: você me chamou de irmão? Sim, sou crente, eu também sou. Então a paz do Senhor, irmão. Esquecemos as cataratas e vamos trocar testemunho, porque o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho. O senhor é da onde? Sou do Espírito Santo. E o senhor? Sou de São Paulo. O senhor é de que ministério? Sou da Presbiteriana. E o senhor? Assembleano. Falou: o senhor é o que lá no ministério? Ele disse: eu sou pastor. E o senhor? Pastor também. Falei: é um prazer conhecer o senhor. Prazer é todo meu, de Deus marcar esta reunião conosco aqui na Argentina, na beira das cataratas. Eu falei: só Deus para fazer isso, meu pastor. Te atravessar do teu estado na Argentina, eu do meu na Argentina, para te dar a paz do Senhor. E o senhor está fazendo o que aqui? Ele falou: eu, Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão. Quando Jesus me levou uma das vezes para Israel, nós estamos lá no deserto de Berseba, a 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, meu irmão. Só Deus para falar com aquela terra mana leite e mel, porque eu só vi pedra e areia. Mas se Deus falou, tem. No meio do nada, um restaurante. Descemos no meio da areia, irmãos. Estamos indo para o restaurante. Entrei no lavado para lavar as minhas mãos para almoçar. Senti alguém apertar o meu ombro. Quando eu olhei para trás, era um irmão. Sou ruim de guardar a fisionomia. Olhei, ele olhou para mim e falou: o senhor não é o pastor Isaías? Sou eu mesmo. O senhor não lembra de mim? Não. Sou o pastor da Assembleia de Deus na zona norte de São Paulo, no alto da Casa Verde. Lembrei, falei: é verdade, o senhor dirige umas noites da bênção de quinta-feira. Ele falou: sou eu mesmo. Ô meu santo, a paz do Senhor. E nós se cumprimentando. Eu falei: pastor, o senhor está por aqui agora? Ele falou: não, eu estava indo embora quando o seu ônibus encostou. Eu sentado dentro do meu, partindo. Quando eu olhei pela janelinha, o senhor desceu do teu. Falei para minha esposa: olha quem desceu lá na areia, pastor Isaías. Ela falou: não acredito, é ele. Falei para a guia: segura um minutinho aí que eu quero dar um abraço num amigo meu lá do Brasil. E eu estou vendo que é mais fácil eu encontrar ele aqui em Jerusalém do que lá no Brasil. Aí eu posso dar um abraço? Vai lá rapidinho. Aí nós chegamos lá, ele me deu um abraço. Eu falei: pastor, só Deus para fazer isso. 8 horas em cima do oceano, 13 horas de voo, no meio do planeta, no meio do deserto, no meio do nada, para nós dar a paz do Senhor. Pastor Jair, o senhor está fazendo o que aqui? Ele falou: eu, Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão. Fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Fica onde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou, Ele vai fazer o que Ele te prometeu na tua vida prosperar. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eu encerro o verso 8 de ontem e entro no verso 9. Aí o narrador Lucas vai começar a escrever: e tendo dito isto o que? O verso 8. Desenha na tua mente aí, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Eu preciso que você entre dentro da história para tu entender. E não é porque você é ruim para entender, não, é que eu que sou fraco para explicar. E tendo dito isto, ele foi sendo elevado às alturas. Vou tentar te desenhar. Jesus acabou de falar, ele começou a subir. Entenda como você quiser. Flutuou, pairou, pé desgruda do chão, estoura a lei da gravidade. Subiu. Oh, lavachoura, labai. Irmãos, que cena. Imagine você no Monte das Oliveiras e Jesus subindo, você lá, e ó, os discípulos não teve tempo de falar nada, porque quando eles estão olhando, uma nuvem veio, já foi. Quando eles pensaram em pensar, 2 varões de branco no meio, não pediu licença, não deu a paz do Senhor, já entrou, já, desculpa da expressão, já chegou chegando, e chegou dizendo: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, pode se preparar que é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Irmãos, a minha mente viaja, irmão.
Eu não sei, mas a minha mente viaja. Eu fico imaginando, irmão, se a cena pelo lado de baixo da nuvem foi gloriosa, eu fico imaginando o que não aconteceu por dentro da nuvem. Porque os varões falaram assim: ele foi recebido no céu. Tu já parou para imaginar a recepção de volta? 35 anos fora do céu, mas o céu nunca fora dele. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. 9 meses de gestação. Nasceu 30 anos para começar o ministério. De 3 anos a 3 anos e meio dura o ministério. 40 dias aparecendo aos seus. É por baixo quase 35 anos. Chegou o dia dele voltar. Os discípulos disseram: eu estou vendo ele subir. Eita, sumiu. Eu não estava lá, mas um irmão nosso estava, Daniel. No capítulo 7, verso 13 do seu livro, ele vai dizer assim: enquanto os discípulos filmavam de baixo, Daniel já estava com a câmera armada por cima. Que cena, irmão. Daniel vai dizer assim no verso 13 do capítulo 7: e eu estava orando nas minhas orações e vendo as minhas visões da noite, quando de repente eu olhei para minha mão direita, eu vi um ancião de dias assentado sobre um trono. Daniel não soube descrever quem era o ancião de dias, porque a trindade ainda não tinha sido revelada, mas hoje nós sabemos que era o Pai. Daniel viu o Pai no trono. Daniel disse: quando eu olhei, que eu pensei que tinha acabado a visão, eu vi chegar sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Irmão, que cena! Os discípulos dizem assim: ó, eu vi ele subir e se escondeu numa nuvem. Parece que vejo Daniel dizendo: eu estou vendo ele chegar. E chegou na mesma nuvem. E ele foi levado ao lado do ancião de dias, sentou à destra. E para ele eu vi dar força, glória, majestade e poder. O pastor disse aqui nesta manhã: se alguém veio aqui para se exibir, vai se exibir em outro lugar, porque aqui não tem lugar para estrela, porque o sol da justiça está aqui. É dele o lugar, é dele. Eu vou lá no livro de Daniel, eu saio de Daniel, passo em Atos, pego João e levo João para Apocalipse. Lembra de sexta que nós começamos na ilha de Patmos? Nós estamos lá ainda. Aí Daniel, ele vê por cima, os discípulos vê por baixo. Aí nós saímos de Daniel, passamos em Atos, pegamos em João e levamos João para Apocalipse. João, vê o que você vê. Ah, eu vou começar a chorar. E eu chorava muito. Por quê? Porque eu não vi ninguém embaixo da terra, eu não vi ninguém em cima da terra, e eu não vi ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra, irmãos? Porque Jesus não estava mais sepultado, ele já tinha ressuscitado. Sabe por que não tinha mais ninguém em cima da terra? Porque ele já não estava mais aqui. Sabe por que não tinha ninguém no céu? Porque ele ainda não tinha chegado lá, ele estava subindo. Aí parece que vejo os discípulos dizendo: ele está indo. Daniel disse: eu vi chegar. E João, a voz dizendo: não chores mais, acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Prepare um glória, que morreu, ressuscitou, venceu a morte, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas olha, pastor Newton, enquanto lá em cima está acontecendo isto, desenha na tua mente aí, irmão. Enquanto lá em cima está acontecendo isso, os discípulos aqui embaixo recebendo a visita dos varões, dizendo: não fica olhando para o céu não. Ele foi, mas ele vem. E puxa no arquivo de vocês aí, vê se ele falhou em alguma coisa. Nasceu, cresceu, pregou. Lembra, Predo? Você ia negar e negou? Lembra que ele falou que você ia ficar velho e ficou? Fica tranquilo, ele volta, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E vou dar uma notícia, pode ser hoje. Talvez não dá tempo de eu devolver um microfone a quem é de direita e a trombeta toca. Pode ser. Como é que nós estamos aqui nesta manhã? Como é que está tuas vestes aqui nesta manhã? Como é que está você adiante de Deus aqui nesta manhã? É frequentador de igreja ou é adorador por excelência? Como é que estamos aqui nesta manhã? 2.879 vezes está de Gênesis a Apocalipse que ele vem. E só 318 nas páginas do Novo Testamento. A maioria das profecias estão no Velho. As mais fortes estão no Velho.
A gente fica preso, irmãos, e vê pessoas presas dizendo: quando eu nasci eu já ouvia falar que ele vinha. Eu tenho 41 anos de idade, tenho muito que aprender. Já aprendi algumas coisas. Uma eu já disse, que eu já aprendi que não é fácil chegar no céu. Mas eu tenho muito que aprender. Mas quando eu nasci eu já ouvi dizer, minha mãe dizia: Jesus vai voltar, hein? Você não é mais inocente não, hein? E a gente, não é, irmão? Aquele temor. Faz 41 anos que eu ouço isso. E ele não veio. Mas ele vem. Vem. Ah, Senhor. Irmão, o meu maior desejo, pastor, eu sempre digo por onde eu passo, é que quando a trombeta tocar, pastor Abimael, eu quero estar com a minha família. É um desejo meu. Mas a maioria, quando eu posso, eu levo. Mas tem vezes que eu não levo. Aí eu digo para os irmãos: se a trombeta tocar agora, eu subo com vocês por aqui, minha casa sobe por lá e nós nos encontramos no céu. Mas se Jesus voltasse agora, irmão, eu subo por Indaiatuba mesmo com a minha casa toda. Eu tenho fé nisso. Eu batalho para isso. E vou dar uma notícia: Jesus vai dizer que dentro da igreja tem dois tipos dela: a que sobe e a que fica. Eu não vou te perguntar, mas que Deus fale melhor no seu coração. Veja como é que você está nesta manhã. Tudo que nós fazemos aqui, nós temos que fazer em torno da esperança que Ele vem. Quem prega não prega para se exibir, tem que pregar esperançoso que Ele vem. Quem canta não canta para mostrar a voz, canta na esperança que Ele vem. Quem toca, toca na esperança que Ele vem. Quem pastoreia, pastoreia na esperança que Ele vem. Quem está sentado adorando, adora na esperança que Ele vem. Existe uma diferença entre arrebatamento de igreja e segunda vinda de Jesus. A primeira Ele já veio, tem a segunda. Mas existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento, Jesus Cristo virá para a igreja. Segunda vinda, Ele voltará com a igreja. No arrebatamento, Ele virá sobre os ares. Nenhum pecador vai ver a igreja, porque Paulo vai dizer que nós estaremos envolvidos no mistério de Deus, que é Cristo. Mas na segunda vinda, todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e quem não soube adorar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Na primeira vinda Ele virá sobre os ares, na segunda no Monte das Oliveiras. Mas Ele vem. Tem o hino da harpa que vai dizer assim, ó: nossa esperança é a sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Cante. Nós aguardamos, pode ser hoje, Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Oh glória. Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui, irmão. O que eu vou falar com muito temor e respeito. Mas eu não estou sendo invasivo, porque é a palavra de Deus. E ela sabe entrar sem machucar. Acredita-se que tem pessoas no nosso meio que quando fala assim, Jesus vem, diz, eu creio. Mas se passar a peneira, não acredita. Mas eu quero dar uma notícia. Existe isso, pastor? Existe. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente. Eu fui fazer uma visita para uma senhora de 88 anos de idade, 40 e poucos de crente, da igreja, não está indo mais na igreja por causa da saúde que está um pouquinho debilitada. Há uns 3 anos atrás teve um surto de dengue em Catanduva, virou notícia nacional. Os hospitais, os corredores lotados de pessoas com dengue, casas sendo detetizadas, entravam dentro de casa, até debaixo da cama eles jogavam veneno. Era insuportável de entrar dentro da casa, mas foi necessário fazer isso. E quando eu fui visitá-la, ela falou assim para mim, o senhor é da onde, pastor? Sou de São Paulo. E o senhor não tem medo de pegar dengue, não? Eu olhei para ela e falei, irmã, a gente tenta se prevenir, mas se Jesus permitir, eu vou ter que pegar. Aí eu disse assim para ela, mas sabe, irmã fulana, disse a ela, isso aí acontece porque Jesus está voltando. Eu esperava tudo, mesmo que ela disse. Ela olhou para mim e falou, e o senhor acredita nisso? Eu falei, não, a vovó não me perguntou isso aí. Eu vou pedir para repetir, como é que é? O senhor acredita nisso? Eu falei, a senhora não acredita? Ela falou, eu não.
Eu acredito que ele vem para cada um. Um dia ele vem para mim, outro dia para o senhor, vai voltar aqui. Aí eu falei, eu tenho que entender o raciocínio dessa senhora. Eu falei, mas eu posso saber por que a senhora acredita que ele não vem mais aqui? Olha o raciocínio da vovó, irmão. Ela disse assim, porque a última vez que ele esteve aqui, deram uma surra nele, mataram ele. Tu acha que ele volta aqui? Ele não volta mais não. Senhor, ajuda Jesus. Passaram-se 3 meses. Quantos meses eu disse? 3. Estou visitando uma outra senhora a pedido do filho. Um irmão nosso tem uma empresa na cidade. O filho conhece o irmão. Disse, você não conhece um pastor não, para fazer uma visita para minha mãe? Conheço o meu, eu vou trazer. Fomos no sítio visitar aquela senhora, nome Maria, 98 anos de idade. Nunca entrou numa igreja evangélica, católica de nascimento, praticante. E nós chegamos no sítio. Cadê a irmã Maria, irmão? Andando no meio do sítio. Foram procurar ela estava lá embaixo, no chiqueiro dos porcos, dando milho para os porcos. E quando ela apareceu, com todo respeito, uma senhorinha desse tamanho e dessa grossura, mas magrinha, e ela veio muito ativa. Aí nós conversamos. Qual foi o assunto que entrou? Dengue. Aí ela olhou para mim e falou, o senhor não tem medo de pegar dengue não, pastor? Eu falei, eu não tenho não, irmã Maria, mas se Jesus permitir. Ela falou, eu também não pego. E a senhora não tem? Ela falou, eu quero ver um mosquito me acompanhar, porque eu não fico parada. Você já percebeu que só está reclamando quem fica aí, ó? Eu quero ver ele andar comigo. E eu falei, que senhorinha chique, né? Aí eu falei, eu já vou entrar logo com Jesus aqui. Eu não vou falar de dengue, eu vou falar de Jesus. Eu falei assim, sabe o que é isso, irmã Maria? Eu não sei nem se a senhora vai entender o que eu vou dizer, mas são sinais que Jesus está voltando. Ela disse, eu vi. Eu não acreditei. Falei, como é que é? Eu vi essa cena, por isso que eu chamei um pastor. Eu estava sentada nessa cadeira, de frente para o pasto, 3 horas da tarde, o azul do céu, e naquele dia não tinha uma nuvem. Quando eu olhei para o céu azul começou a se desenrolar igual cortina, e por baixo do azul uma labareda como de fogo, e no meio do fogo uma voz dizendo assim, ó, Jesus breve vem. Fui perguntar para o padre disse, procura um pastor que ele vai te explicar melhor. Falei, a senhora precisa aceitar Jesus para quando ele vir, a senhora ir com ele. A senhora quer? Quero. Se for para ir com ele, eu quero. Enquanto tem gente dentro da casa de Deus brincando de ser, Jesus está se revelando. Porque tem gente que vai dizer assim, eu já estou encerrando. Só para encerrar, Jesus vai dizer assim, os céus, a Bíblia vai dizer, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Tem gente que vai dizer assim, Senhor, para ele voltar vai demorar, porque a janela 10x40 até ser evangelizada. Cuidado, hein? Jesus, para se revelar, não precisa de mim lá não, ele desce lá e se revela. Se ele quiser, ele se revela. Só para encerrar, um pastor norte-americano escreveu um livro chamado Fator Melquisedeque. Adquira. Ele vai dizer, irmãos, que a antiga União Soviética pegou 10 crianças na maternidade e levou para uma ilha no meio do mar. E a teoria deles é o seguinte, vamos fazer essas crianças crescer tão inteligente como qualquer uma outra. Só que quando elas tiverem determinada idade, nós vamos perguntar para elas, quem é Deus? E elas vão dizer, não sei, nunca ouvi falar. Mas o que é a Coca-Cola? A Coca-Cola eu conheço, é gostosa. Nós vamos mostrar que só fala de Deus porque o pai fala para o filho para o neto, é de geração para geração. Mas nunca ninguém viu. Vamos criar crianças sem ouvir a palavra de Deus, e vocês vão ver que elas são normais. Tudo monitorado. E quando as crianças tinham 8 anos de idade, perceberam que uma todo dia no pôr do sol subia no alto da ilha e via se esconder o sol no meio do mar. A criança na inocência foi indagada, dizendo, por que você vem aqui todo dia? Ela disse, porque eu acho lindo o sol entrar dentro da água e não apagar. Olha a simplicidade. Aí ele disse, mas eu posso fazer uma pergunta? Pode. E o que você acha mais bonito nisso? Ela disse, eu fico imaginando, se é tão lindo isso, eu fico pensando, quem fez deve ser mais. Os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Jesus breve vem. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Me permita fazer um apelo aqui nesta manhã. Oh Jesus, Espírito Santo, trabalha no nosso meio nesta manhã. Você que ouviu esta palavra, quem sabe afastado ou ainda não se decidiu a Jesus,
Se há alguém no nosso meio, dê um sinal com a sua mão e vem aqui que nós vamos orar por você. Tem alguém na nave da igreja? Tem alguém na galeria da igreja? Se houver alguém nos assistindo pelo seu aparelho de celular, pelo canal, pela transmissão, a página da igreja, aonde você estiver, se você estiver afastado, ou se você ainda não se decidiu, eu tenho uma palavra para você: Jesus está voltando. Volte para Jesus com muita pressa. Você que está nos ouvindo pela programação da rádio, aonde você estiver, no teu carro, na tua casa, eu quero te dar uma notícia: Jesus breve vem. Lavemos as nossas vestes, estaremos prontos, porque pode ser nesta manhã. Aonde está a primeira vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Se há alguém aqui afastado ou ainda não crente, na galeria, na nave da igreja, dê um sinal com a sua mão. Se houver, e vem aqui, nós iremos orar por você. Tem alguém? Um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem? Tem alguém? A igreja entra em espírito de oração para que, se houver, não haja barreira para que a bênção da salvação alcance. A última vez eu faço essa pergunta: tem alguém no nosso meio? O Deus que salvou na noite passada, Ele continua com as portas da graça aberta e a bênção da salvação estendida a quem deseja. Tem alguém? Se não tem, ou talvez tenha, que Deus te dê uma outra oportunidade. Há alguém aqui no nosso meio que deseja receber a oração para ser renovado em Deus, batizar com o Espírito Santo, receber o batismo? Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã que você só falou em línguas no dia que você recebeu o batismo, mas nunca mais falou? Vem aqui, nós iremos orar por você. Tem alguém aqui que nunca falou esse idioma que a igreja fala? Vem aqui, nós iremos orar por você. E já vou te dar uma notícia: pregador não faz nada, pastor não faz nada, cantor não faz nada, mas quem está aqui faz. Se você abrir o teu coração, se o idioma palpar nos teus lábios, não fique com timidez de falar.